Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Hoje Deus trouxe uma palavra que eu achei interessante porque as coisas que a gente tem vivido, as coisas do nosso dia a dia, aquilo que a gente tem passado, principalmente o tempo que a gente está vivendo, as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vai vendo que as coisas da Bíblia elas estão se cumprindo, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, aquilo que a Bíblia chama de princípios das dores, nós estamos vendo acontecer. As guerras, rumores de guerras, as doenças, as pestes, né? Nós tivemos aí 2022 a Covid, nós tivemos aí, né, doenças que surgem do nada, às vezes mal-estar surge do nada, a gente não sabe o que é, do mesmo jeito que vem, vai embora. E hoje eu estava pensando sobre essa questão do será que eu tenho certeza da minha salvação? Será que eu tenho certeza de que eu sou salvo? Será que se Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento, será que eu subiria com ele? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, será que a gente subiria com ele? Será que a gente hoje pode dizer que nós temos certeza da nossa salvação? Será que isso é uma coisa realmente importante para nós? Qual é a importância da gente ser salvo? Qual é a importância da gente ter certeza de que a gente vai, como é que se diz? Vai subir com Jesus, vai ter uma vida na eternidade com Deus. Qual seria? Será que a gente já parou para pensar se isso é importante realmente para nós? Isso é uma coisa que realmente faz diferença na nossa vida? Ou a gente quer Deus só na hora do problema? Só na hora da necessidade? Só na hora da bênção? Será que a gente quer Deus só quando a gente está precisando? E aí, a palavra que Deus trouxe hoje, ela está ali em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, aonde diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se a gente examinar nós mesmos, o nosso dia a dia, as nossas atitudes, é lógico que nós somos humanos. Nós somos. A gente é humano. O que corre na nossa veia é sangue. Nós somos imperfeitos, a gente tem os nossos limites, né? A gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas será que nós estamos buscando um relacionamento verdadeiro com Deus? Será que a gente busca a Deus de forma verdadeira todos os dias? Eu queria falar com vocês hoje justamente sobre isso, sabe? Sobre essa questão da certeza da salvação. Como é que eu sei que eu sou salvo?
Quais são as características que eu devo observar em mim para saber se eu realmente sou salvo? Se eu realmente estou no caminho certo, se eu realmente estou andando com Jesus? A primeira coisa que eu tenho que observar é que toda pessoa que é salva, ela tem fé. A palavra de Deus mesmo, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Então, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra de Deus fala assim: porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Então, o salvo, ele tem fé. Mas como saber que a gente tem fé? A melhor forma da gente saber se a gente tem fé é a gente ver se a gente tem confiado em Deus. Quando nós temos problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, será que nós estamos entregando esses problemas na mão de Deus e dizendo: Deus, olha, está nas tuas mãos, eu sei que o Senhor está no controle, eu não tenho condição de resolver isso. Sabe, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para resolver isso. Por exemplo, eu tenho que pagar uma conta de R$ 500 amanhã. Já são 5 horas da tarde. E eu tenho R$ 200 só na conta. Ou seja, é só um milagre. Ou você acredita que Deus vai levantar alguém para te suprir esse dinheiro, porque a palavra de Deus diz que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão? Ou você acredita verdadeiramente que Deus vai levantar alguém para te dar esse dinheiro de alguma forma, te emprestar esse dinheiro de alguma forma? Ou você confia em Deus, ou você tem fé e acredita que Deus vai fazer? Ou então você sai confiando no braço do homem e sai ligando para Deus e o mundo falando: fulano, me ajuda, ciclano, me dá 50, sula, me dá 100, olha, tá faltando 20, olha. O que a gente faz? Será que a gente tem fé verdadeiramente? Quando você está doente, quando você está com dores, quando você, de madrugada, você acorda com uma dor terrível, sabe? Qual é a primeira coisa que você faz? Você corre na gaveta de remédio e pega o primeiro analgésico que você vê pela frente? Ou você bota a mão aonde está doendo e fala: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Tira essa dor. Sabe? Não é dizer que você não vai tomar o remédio, não. Deus criou os remédios, Deus criou os médicos, justamente para que a gente tivesse a assistência. Mas a primeira atitude, qual é a primeira atitude? Quando você está passando por um problema que você precisa resolver, qual é a primeira atitude? É ligar para aquele parente influente? É ligar para aquele amigo que tem influência e pedir para ele resolver? Ou você ora a Deus? Então, a primeira marca de uma pessoa que é salva é ter fé. E essa fé, ela tem que demonstrar a sua confiança em Deus. A segunda marca é... Eita, eu acho que eu saí de novo. A segunda marca é que todo salvo tem o Espírito Santo.
todo salvo tem o Espírito Santo. A gente precisa entender que quando a gente crê, o Espírito Santo, ele desce sobre nós. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança e até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, você tem fé. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você recebe naquele momento o Espírito Santo. E qual é a evidência de que você tem o Espírito Santo? A evidência é que as coisas que você fazia antigamente, você já não faz mais. Se você mentia, você para de mentir. Se você roubava, você para de roubar. Sabe? Você começa a ter uma mudança de atitude. Você começa a mudar as suas atitudes. Existem certas coisas que você fazia que já não cabe mais você fazer. E sabe quando você sente dentro de você que você faz alguma coisa e você fala, poxa, isso já não é mais meu, isso já não cabe mais em mim? Isso é o Espírito Santo que está dentro de você e que está te incomodando, porque aquilo é errado. Então isso é uma evidência de que você tem o Espírito Santo. Quando o pessoal da galera, sabe, te chama para balada e você vai, aí acontecem algumas coisas na balada e você se sente mal. Coisas que antes você gostava, não tinha problema nenhum, você achava normal, era legal. Mas aí agora você já não se sente bem com aquilo, com certas piadas. Você já não se sente bem com certas palavras que são ditas. Você já não se sente bem com algumas coisas que são faladas. Isso é sinal de que o Espírito Santo está habitando dentro de você. E esse é o segundo sinal de que você é salvo. O terceiro sinal de que você é salvo é que todo salvo reconhece os seus pecados. Todo salvo, quando erra, sabe, aquilo te incomoda. Quando você está assim no meio de algum lugar e que você solta aquele palavrão que você tinha costume antigamente, sabe? Aí vem na sua cabeça, poxa, isso não cabe mais. Pô, não é legal eu falar desse jeito. A palavra de Deus, ela diz assim, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, porque não pode jorrar da mesma fonte água boa e água ruim. Quando a gente olha para o livro de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier e habitar em vós, ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que é salvo reconhece o seu pecado. Aquele que é salvo, quando erra, ele para diante de Deus e pede perdão. Ele fala, Senhor, eu errei, me perdoa. Eu sei que eu vou errar de novo daqui a pouco. Eu sei que eu vou pecar novamente daqui a pouco. Mas Jesus mesmo disse para Pedro, nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o terceiro ponto, para a gente ver se nós realmente somos salvos, é reconhecer os nossos pecados.
É pedir perdão daquilo que nós erramos. Esse seria o terceiro ponto. A quarta coisa que nos mostra que nós somos salvos é quando nós temos temor a Deus. Sabe, a gente precisa entender que ter temor a Deus não é ter medo de Deus, não. Não é ter medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha temor. O que é ter temor? Na minha época de criança, eu fui criado de uma forma aonde o meu pai, ele não precisava falar comigo. O meu pai simplesmente olhava para mim de longe e eu já sabia o que estava errado. Isso chama-se temor, respeito, consideração. Bastava ele me olhar, a forma como ele me olhava, eu já sabia que eu ia chegar em casa e ia tomar uma surra. E ele falava assim, olha, eu não sei por que você está apanhando não, mas você sabe. Então, Deus ele diz para nós o seguinte, olha só, no livro de Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, Deus ele fala assim, farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Você tem temor a Deus? Será que a gente tem temor a Deus? A palavra de Deus, ela diz no livro de Salmos, no capítulo 128, no versículo 1, fala assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Quem teme ao Senhor, quem tem consideração, quem tem, sabe, quem procura andar nos caminhos, nos princípios de Deus, naquilo que Deus diz que é certo, evitando fazer aquilo que a Bíblia diz que é errado, andando naquilo que Jesus nos ensinou. Isso é temer ao Senhor. O quinto ponto que mostra que nós somos salvos é se a gente tem o desejo de ser santo. E aqui entra uma coisa interessante, porque hoje em dia virou moda. Você vai falar de Deus para as pessoas já vêm, lá vem o santão. Ele se acha melhor do que todo mundo. Você está falando da palavra de Deus, você acha que a gente não tem Deus? Você se acha melhor que a gente? Só que isso não tem nada a ver. Quando a gente, sabe, a gente tem um desejo por santidade, é porque a gente tem um desejo de parecer cada vez mais com Jesus. A gente tem um desejo de andar cada vez mais perto de Jesus. A gente tem um desejo de fazer cada vez mais aquilo que Jesus fazia. Não julgar as pessoas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, sabe? Olhar para as pessoas com compaixão e não com julgamento. Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Respeitar as pessoas, mesmo que a gente não goste delas. É interessante que tem muita gente que confunde isso, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar as pessoas. Mas ela não diz que nós temos que conviver com todas elas. Nós vamos amar muita gente, nós vamos amar a todos, mas nós não vamos conviver com todos. Não são todos que vão entrar na nossa casa, não são todos que vão andar com a gente, não são todos que vão sentar na nossa cama, que vão conversar com a gente, que vão saber dos nossos problemas. Então nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar ser iguais a Jesus, andar como Jesus andou. Sabe, aconteceu uma coisa interessante essa semana. Todo ano eu tenho que preencher o meu imposto de renda. Todo ano eu tenho que declarar o imposto de renda, fazer a declaração do imposto de renda, entregar tudo certinho.
Aí o ano passado, Deus me deu a graça de ajudar algumas pessoas, né? Pagar exames, pagar consultas, ajudar algumas pessoas, pagar tratamento dentário. Deus me deu essa bênção de eu poder abençoar pessoas dessa forma. E aí o que que eu pensei? Olha só que interessante. Olha como o nosso inimigo trabalha com a mente da gente. O que que eu pensei? Poxa, eu estou ajudando essas pessoas, eu vou pedir as notas fiscais no meu nome, no meu CPF, porque aí o ano que vem, quando eu for declarar o imposto de renda, eu declaro que eu fiz esses pagamentos. E aí eu tenho restituição de uma parte do dinheiro que eu ajudei as pessoas. Isso não é certo? Fala aí, não é certo? Diz aí, você não acha se é certo, se é errado? Pois esse ano eu fui colocar o negócio na declaração, o Espírito Santo falou para mim: você vai colocar isso aí? O tratamento foi para você? Como é que você vai dizer que você fez um tratamento que você não fez? E outra coisa, se você ajudou, por que que você quer de volta? Você não ajudou? Por que que você quer parte da sua ajuda de volta? Mas na hora eu joguei tudo fora, as notas fiscais, joguei tudo fora, esqueci. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós nos incomoda quando nós vamos fazer coisa errada. Esse é o desejo por santidade, esse é o desejo por andar correto, esse é o desejo daquela pessoa que chega na padaria, dá R$ 50 para pagar 20 e a moça dá troco de 80. E aí você pega aquele troco e fala: opa, recebi os 50 conto de volta e mais 30. Vou embora. Não. Aquele dinheiro vai sair do bolso do caixa. Você tem que entregar, você tem que devolver, você tem que falar: filha, olha, você me deu troco errado. Aquele negócio de fazer a carteirinha de estudante para pagar meia entrada nos lugares. Você não é estudante, cara. Por que você está mentindo? Esse é o desejo de santidade, é o desejo de andar santo, é o desejo de ser santo, é o desejo de ser como Jesus era. Isso aí é uma marca de quem é verdadeiramente salvo. Isso aí é uma marca de quem anda verdadeiramente em Deus. É uma marca de quem verdadeiramente vive o Evangelho. A outra marca, todo salvo é uma nova criatura. A palavra de Deus, ela diz assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a andar em Deus, quando você se converte, começa a andar verdadeiramente no Evangelho, você se torna uma nova criatura. É como nós falamos no começo: eu mentia, eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Fulano, sua mãe tá aí? Manda dizer que eu não tô. Você mente e ainda faz o seu filho, sua filha, mentir junto. Se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Isso é marca de quem é salvo. Isso é marca de quem vai ter a salvação, de quem vai andar em santidade. Isso é marca de quem vai ter a vida eterna. Todo salvo dá bons frutos. Quais são os frutos que você tem dado?
Quando as pessoas olham para você, o que que elas enxergam? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você tem sido uma árvore boa? As pessoas, quando chegam perto de você, o que que elas encontram? Elas encontram paz, tranquilidade, elas encontram alimento, água fresca, refrigério, uma palavra de Deus que conforta? Ou elas encontram lamúrias, reclamações? Fulano, como é que você tá? É uma prova. Eu tô assim, tá difícil. É só lamúria, só lamúria, só lamúria o tempo todo. Quais são os frutos que as pessoas encontram em você, que é uma árvore de Deus? Então, esses 7 pontos que nós vimos, eles nos mostram características que precisam estar na nossa vida para que a gente tenha certeza que nós somos salvos. Só para recapitular, o primeiro, todo salvo possui fé. O segundo, todo salvo possui o Espírito Santo. O terceiro, todo salvo reconhece os seus pecados. O quarto, todo salvo teme a Deus. O quinto, todo salvo possui desejo por santidade. O sexto, todo salvo é uma nova criatura. E o sétimo, todo salvo dá bons frutos. Para terminar, eu queria falar sobre 5 marcas que aquele que é salvo apresenta. A primeira marca é a marca da confissão. Ela está lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1, que diz: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Antes que você possa ter certeza da salvação, é necessário que você creia e então seja salvo. E confesse Jesus como Senhor e Salvador. Então o salvo, ele tem a marca da confissão. O salvo, ele tem a marca da mudança. Em 1 João 2,29 diz: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele muda de atitude. A sua vida se transforma. As pessoas, quando olham e falam: eita, mas você está diferente, tem alguma coisa diferente em você. Isso é marca da salvação, é uma marca da mudança. A terceira é a marca da compaixão. É quando você começa a olhar para as pessoas que necessitam e você começa a ter compaixão delas. Você começa a querer ajudar essas pessoas. Você começa a querer fazer com que essas pessoas se sintam bem. O apóstolo Paulo, ele diz que tem muita gente que chega e prega o evangelho, depois bate no ombro da pessoa e fala: vai com Deus, meu irmão, vai lá, ó, tamo junto. Mas não ajuda essa pessoa em nada. Não torna a vida dessa pessoa melhor. Se a pessoa está com fome, não dá nem sequer um pedaço de pão. A quarta marca é a marca do conflito. Ou seja, a salvação, ela vai causar conflitos entre você e as pessoas, entre você e o mundo. A palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 2, versículo 15 e 17, ela diz assim: não ameis o mundo
e nem o que nele há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Então é a marca do conflito. E em quinto e último lugar, a marca do comportamento. Se você é uma pessoa salva, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que mudar o seu jeito grosseiro de ser, você tem que mudar o seu jeito reclamão de ser. 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A salvação, ela tem que trazer mudança na nossa vida. A salvação, ela precisa nos trazer mudança. Quando nós estamos na escola, no colégio, lá com os amiguinhos, a hora que os amiguinhos estão fazendo bullying, estão enchendo a paciência de alguém, a gente não vai ficar no meio, a gente vai falar: ô gente, ó, para com isso aí. Ele não está gostando. A gente vai andar sempre na contramão do mundo. A gente vai estar sempre na contramão, sempre ajudando aqueles que estão passando por necessidade, sempre procurando ter essas 5 marcas: a confissão, a mudança, a compaixão, o conflito e a marca do comportamento. Que essa palavra hoje, sabe, nos traga um norte, um rumo, para que a gente possa medir a nossa vida, para que a gente possa olhar para nós mesmos, como a gente leu lá no começo, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 15, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que vocês já estão reprovados. Que essa palavra possa nos trazer algumas ideias para a gente se examinar, para a gente olhar para nós mesmos e falar assim: poxa, eu realmente estou vivendo aquilo que eu prego? Eu estou vivendo aquilo que eu digo para as pessoas? Porque não adianta você pegar um adesivo de peixinho, botar na traseira do seu carro e sair por aí xingando o povo no trânsito. Não adianta. Não adianta você colocar um adesivo no seu carro, sair por aí dirigindo igual um maluco, fechando todo mundo, para o povo falar e, olha lá, ainda diz que é Deus, ainda diz que é crente. Você vai estar dando mau testemunho. Você vai estar envergonhando o nome de Deus. Então, que essa palavra hoje possa nos trazer algumas ideias, algumas balizas, algumas coisas para a gente se examinar todos os dias e falar: não, eu continuo no caminho. Se Jesus voltar hoje, eu subo junto. Nem que seja agarrado no dedo mindinho, mas eu subo. Glória a Deus! Aleluia! Que essa palavra venha trazer esclarecimento para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, em nome de Jesus, que você seja uma bênção. Que você seja uma bênção, que você tenha certeza da sua salvação. Que você mostre os frutos que o Espírito Santo tem
produzido na sua vida, aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada. Sejam vocês abençoados, que as suas casas sejam abençoadas, as famílias abençoadas, que os empregos sejam prósperos, que tudo aquilo que vocês colocarem as mãos seja feito com sucesso, com perfeição, em nome de Jesus. Amém? Glória. Deus é bom. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Abreijo!